Boa noite. Me chamo Marília. O que contarei a seguir aconteceu quando eu era mais jovem. Naquele tempo não obedecia à minha mãe. Saía pra lá e pra cá e não falava pra onde ia. Uma típica filha desobediente. Quando eu era assim, arrumei amizades bem influenciadoras. Daquelas que sempre querem te levar para um mau caminho. Me incentivavam a beber, sair para todos os cantos e chegar tarde da noite em casa. Às vezes até dormia na rua mesmo. A minha mãe vendo aquilo falava assim pra mim: Marília, cobra quando sai do buraco, só é pra levar paulada. Conselhos que eu ignorava. Uma filha bem problemática mesmo. Bem, um certo dia, por influência dessas amigas, fiz algo a uma evangélica. Só um detalhe. Hoje sou bastante religiosa, mas nessa época nem imaginava como seria o hoje. Por isso desrespeitava tudo e a todos. Pois bem, uma evangélica veio até a mim, olhou na minha cara e disse o seguinte: Moça, Deus tem uma grande obra na sua vida. Por influência das amizades, eu ri e debochei das palavras dela e respondi dizendo assim: Só se for na próxima, porque nessa não tem mais jeito. Eu era bem debochada, tinha ranço de quem falava de Deus pra mim. Uma certa repulsa, sabe? E assim minha vida ia seguindo. Nessa época eu estava gostando de um rapaz da região. Queria ter ele só pra mim. E fiz amizade com a mulher que mexia com coisas ocultas. Ela pedia para um homem fazer trabalhos e favores nessas coisas. Só um detalhe, não estou criticando a religião de ninguém. Pois bem, um dia essa minha amiga chegou na minha e disse assim: Marília, vamos lá. Ele é muito bom, faz tudo certinho. Descobre até se tem alguma coisa na sua vida. Tenho certeza que vai te ajudar. E por influência acabei indo com minha amiga. Chegando lá, ficamos na mesa branca. Fiz os negócios com a vela e conversei com esse dito rapaz, que naquele momento já estava incorporado com algo. Ele me pediu para acender uma vela por 7 dias, mas não falou muito sobre mim. Então fui para casa, mas não fiz o que ele me mandou fazer, pois poderia trazer algo de ruim para minha vida ou do rapaz que eu gostava tanto. Então o tempo foi se passando, e depois de 7 dias, essa mesma amiga me convidou para ir novamente na casa desse rapaz, que me mandou acender as velas por 7 dias, coisa que não fiz. Então nós fomos até lá. Porém, antes de ir, ela parou numa venda e comprou uma velas e seguimos para a casa dele. Lugar esse que, graças a Deus, nem lembro onde é. A minha amiga disse que ele não ia cobrar nada, o que me fez pensar logo que só podia ser coisa ruim, já que a minha mãe era muito evangélica na época e sempre falava que essas coisas não eram pro bem. Inclusive, ela orava bastante para mim e para as minhas irmãs, já que éramos bem desobedientes. Pois bem, fomos na casa dele e de lá seguimos para uma mata virgem, pois para dar certo o negócio que ele ia fazer, só dava se fosse lá. Logo o rapaz começou a ajeitar as coisas e acendeu a vela da minha amiga. E após fazer isso, o rapaz falou assim para mim: Você quer que eu faça o mesmo para você? Não vou cobrar nada. Sem crença, sem Deus e incrédula como eu era, aceitei a proposta. Dei uma vela para ele acender e pedi um negócio para a felicidade, já que do garoto que eu gostava não fiz, por medo de trazer maldição para minha vida ou para dele. E foi nesse momento que as coisas começaram a ficar diferentes. Ali já era Deus me livrando de alguma coisa ruim, sem mentira nenhuma. A vela que dei pro rapaz acender não acendia de jeito nenhum. Ele acendia, mas logo apagava. Acendia, apagava. Foi assim por umas 3 ou 4 vezes. Até que o rapaz parou e falou assim pra mim: O seu anjo da guarda é muito forte. Não quer que a gente acenda a sua vela. E ele não vai deixar a gente acender ela. E detalhe, a vela da moça que estava comigo acendeu de primeira e queimou até o fim. Foi depois desse dia que fiquei perturbada. Comecei a sentir muito medo, sabe? Angústia. Não conseguia nem dormir à noite. Escutava cascos de cavalo trotando. Às vezes sentia que tinha alguém sentado perto de mim, ou se não deitado comigo na cama. Uma vez senti um peso em minhas costas, que não me deixava se mover e nem gritar de jeito nenhum.
Sempre que essas coisas me aconteciam, eu rezava um Ave Maria, só assim para aquelas coisas saírem, mas que logo depois voltavam. Depois de muito esconder, eu contei para minha mãe do que andava acontecendo comigo. E ela levou o pastor para rezar em casa, pois essas coisas não eram de Deus. Mas mesmo assim continuava ouvindo aqueles cascos de cavalo, essas coisas negativas na minha vida. Um dia senti algo se encostando e dormindo bem do meu lado. Outra vez senti meu cabelo sendo puxado por alguém, e aquela coisa continuava subindo em cima de mim e me deixando imóvel. Coisas terríveis. Só depois de muito tempo que fui na igreja. Lá fiz uma campanha de oração por vários dias. E também o pastor começou a orar na minha casa. E graças a Deus, todas essas coisas foram parando. Eu nunca mais voltei para esse lugar onde fui fazer o trabalho. Porém, a minha amiga continuou indo. Hoje a vida dela é destruída. Tem um filho que tem problemas de saúde, que tem vício em drogas, essas coisas. Sendo que ela nunca quis procurar o caminho de Deus, nem ir para qualquer igreja que seja. Resumindo, atualmente ela não tem uma vida sossegada. Eu fiquei morrendo de medo, mas dou graças a Deus que tirou essas coisas ruins da minha vida. Acho que o diabo não conseguiu fazer o que ele queria, e por isso ele ficou me perturbando daquele jeito, para ver se eu continuava a fazer aquilo que estava fazendo. E Deus me livre de fazer novamente. Esse foi o meu relato macabro. Realmente aconteceu comigo. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Eu me chamo Richarlison. Esse relato que vou contar aconteceu há um tempo atrás, aqui na cidade de Mucambo, que fica no estado do Ceará. Em uma certa noite em que eu estava dentro de casa, fui convidado pelos meus amigos para brincar, pois a gente sempre brincava numa casa onde só tinha mato por dentro e alguns tijolos pelo chão. Resumindo, uma obra que não foi concluída. Íamos para lá porque nessa casa era tudo escuro e dava para a gente se esconder. Dito os detalhes, vamos ao relato. Era por volta das 7:30 da noite. Contando comigo, eram 5 pessoas que iriam brincar. A brincadeira começou quando um amigo meu que iria atrás de nós entrou dentro daquela casa escura que citei anteriormente. Mas sem querer ele caiu e se machucou, e acabou saindo da brincadeira. Então eu quis ir atrás dos meus outros amigos que restavam no lugar dele. Quando saí para ficar no meio da rua, avistei meus outros amigos, mas eles correram para dentro da casa. A casa tinha 2 quartos, sendo que um deles tinha uma janela. Bom, os meninos chegaram a correr na parte do corredor, mas quando fui olhar no quarto que tinha janela, eu me deparei com a coisa mais horrível do mundo. No canto da parede vi uma mulher de vestido branco e florado, mas o resto de seu corpo era totalmente preto. Depois de 3 segundos encarando aquela coisa, saí o mais rápido que pude dali e gritei bem alto com medo. Meu coração estava muito acelerado, mas quando saí da casa avistei os meus amigos, que já estavam lá fora à minha espera. Na hora em que eu saí, eles me perguntaram por que eu tinha gritado daquele jeito. Então falei para eles do que aconteceu. Porém, só 2 deles acreditaram em mim. Rapidamente saímos dali. Talvez aquela coisa que vi ainda esteja esperando alguém entrar lá naquela casa. Estou enviando junto desse relato algumas fotos do local do ocorrido, que ainda hoje continua de pé. É claro que foi durante o dia, pois vai saber se aquela coisa ainda ronda por lá até os dias de hoje. Boa noite.
Boa noite, meu caro amigo Sam. Há mais de um ano que venho acompanhando o seu canal e só agora tive coragem para te enviar esse relato. Eu me chamo Adonias, tenho 38 anos e moro aqui no Rio Grande do Norte. Sou de uma outra cidade de onde tudo aconteceu, que aqui não irei revelar para proteger a minha imagem. Mas a cidade em que presenciamos aquelas coisas se chama Guamaré, um lugar bonito e muito bom de se visitar, mas que eu e meus amigos passamos por algo que nunca vamos esquecer. Era fevereiro de 2014. Estava vindo o feriado de carnaval e eu e mais alguns amigos resolvemos fazer algo diferente. Decidimos viajar para Guamaré para passar o feriado. Praia, sol, carnaval, melhor combinação não há. Como já tínhamos feito coisas parecidas, não houve dificuldades. Nos juntamos entre 7 amigos e alugamos uma determinada casa por 2 dias. Seria tudo perfeito. Nada poderia estragar o nosso carnaval daquele ano. Porém, algo macabro vivia naquela residência. Chegamos na casa e só precisamos varrer e passar o pano, já que, segundo o dono, a casa estava fechada há apenas 2 semanas. O antigo inquilino saiu por algum motivo esse que em breve saberíamos. E já no primeiro contato com a casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Um casal de amigos que viajou com a gente começaram a ter uma febre do nada, tão intensa que os dois chegaram a baixar ao hospital. O meu outro amigo caiu e bateu forte com a cabeça no chão. Nada grave, mas ele teve uma dor de cabeça muito forte durante nossa estadia. Coisas que lhe podem parecer normal, porém mais à frente vocês irão entender o porquê que não era. Ali a gente já suspeitava que ia dar tudo errado, mas não seria essas coisas simples que iriam parar a gente. Até que enfim, a noite chegou, e os eventos só foram piorando. Depois da folia da noite, voltamos para casa por volta das 1 da manhã. E detalhe, as luzes estavam acesas. Na casa não tinha ninguém, e desligamos tudo para não ter um acidente. Mas mesmo assim as luzes estavam acesas. Assim que entramos, pensamos logo que alguém tinha invadido a casa, mas as coisas estavam intactas. Ficamos morrendo de medo vendo a situação inusitada. Mal sabíamos dos ocorridos que ainda iriam acontecer. Como eu bebi e estava mal da barriga, não quis comer, pois as coisas só iriam piorar. Eu fui o primeiro a dormir aquela noite. Meus amigos, eu não sei que horas foram descansar, mas sei que acordei com a sensação estranha de ter alguém olhando para mim. Como ainda estava escuro, eu peguei a lanterna do meu celular e iluminei a cozinha que estava à minha direita, na intenção de tomar água que estava em cima do balcão. Eu não sei o que era aquilo, mas assim que a luz focou naquele balcão, um vulto preto se abaixou atrás dele, logo sumiu. Dei um grito de susto e logo meus amigos se acordaram. Contei a eles do vulto preto que vi e ninguém mais dormiu aquela noite. Podia ser coisa da minha mente, claro, mas os eventos foram ficando cada vez piores. As coisas passaram a se mexer sozinhas. Lembro que tinha um casco de cerveja em cima do balcão, que se moveu sozinho diante dos nossos olhos, além dos suspiros que começamos a sentir em nossas nucas. E aquele tormento durou até de manhã, quando as coisas foram se acalmando, pois não deu para aguentar. Saímos da casa assim que clareou. Passamos o dia na praia debaixo do sol quente e não tinha quem nos fizesse voltar para lá. E sabe, a dor de cabeça e febre dos meus amigos sumiram sem mais nem menos. Acho que a coisa que estava na casa era tão ruim que eles foram os mais afetados, pois dizia minha avó que tem gente propensa a sentir essas coisas. Bom, apesar do bronzeado e sufoco que passamos aquela noite, voltamos para casa sãos e salvos. Mas nunca esqueci daqueles eventos estranhos. Alguma coisa vivia ali e estava me observando enquanto eu dormia. Boa noite.
Eu me chamo Silvana, tenho 46 anos e moro em Pato Branco, cidade do Paraná. Venho aqui compartilhar com todos do canal uma experiência única que tive na minha vida. No caso, não foi comigo, mas presenciei tudo aquilo acontecer de perto. Minha filha mais velha nasceu com um dom que hoje ela não tem mais, mas que graças a Deus tudo isso acabou, pois se acontecesse hoje em dia não iria ser bom, já que ela via espíritos bons e maus. Tudo começou em 2004, quando ela tinha 3 anos de idade. Minha filha sempre foi muito esperta, conversava e falava sobre tudo o que acontecia. Tanto é que foi nessa idade que notamos o seu dom. Numa certa noite, enquanto eu preparava a comida, minha filha parou e ficou meio que conversando com alguém no corredor de casa. E detalhe, eu estava sozinha com ela. Ainda não tinha meus filhos e meu esposo estava fora. E era como se alguém estivesse conversando com minha filha e respondia como se fosse alguém conhecido. Como sou medrosa, já fiquei assustada. Peguei minha filha e corri para a sala de casa. E só voltei para a cozinha quando meu esposo chegou. Contei do evento macabro e, para minha surpresa, ele também presenciou algo parecido. E desde então minha filha passou a meio que conversar sozinha. No começo foi muito assustador. Ela respondia com a simplicidade que parecia ter alguém ali. E creio que os espíritos que minha filha viu inicialmente eram bons, pois depois de um tempo as coisas foram ficando piores. Numa tarde, a minha filha gritou e se assustou com um de seus brinquedos, sendo que ela já tinha 5 anos de idade e se comunicava muito bem. Segundo ela, o seu brinquedo se levantou e veio em sua direção, mas parou assim que ela gritou. Claro que logo demos um fim naquele brinquedo. Queimamos e jogamos as cinzas fora, mas acho que não foi o brinquedo o causador daquilo tudo, pois minha filha passou a se assombrar com todos. E segundo ela, alguns falavam coisas horríveis, outros só se moviam mesmo. Por isso entramos no bom senso que o melhor seria tirar os brinquedos dela, para ver se esses eventos paravam. Mas foi aí que a coisa piorou de vez. Numa madrugada acordei com um grito agudo da minha filha, um grito que me lembra até hoje, pois me deu um aperto e medo no coração. Dali decidi que seria o dia em que iria dar um basta naquilo tudo. Quando entrei no quarto, a minha filha estava chorando e toda coberta. Foi muito difícil esse dia, pois ela não falou o que aconteceu. Só chorava e falava que não queria ficar sozinha. Então eu e meu esposo trouxemos ela para o nosso quarto e ficamos acordados a noite inteira. É uma dor que espero nunca mais passar. Ver sua filha nessa situação é algo que não deseja nenhuma mãe. Bom, só na manhã seguinte que soubemos o que aconteceu. A minha filha nos disse que acordou sentindo algo puxando seu pé. E quando ela olhou, viu uma coisa preta, que tinha um sorriso largo e sombrio. Foi então que ela gritou e fomos para o seu quarto. Daquele dia em diante, passamos a dormir todos no mesmo lugar. Só assim para aquelas coisas pararem. O tempo passou e minha filha cresceu. Tivemos outros filhos, e nenhum deles nasceram com esse dom, graças a Deus. O interessante foi que minha filha esqueceu de todos esses eventos. Até evitamos contar para ela não ficar com medo. Isso que contei hoje só vocês sabem, mas ninguém. Graças a Deus que tudo passou e normalizou. Nós não conseguimos ver esses espíritos, mas de alguma forma minha filha os via e até conversava com eles. Mas acho que por ela ter esse dom, algo ruim acabou sendo atraído. Mas ainda bem que tudo acabou. Boa noite, eu me chamo Maicon, moro em Pacatuba, que fica no estado do Ceará. Desde pequeno eu sempre gostei de histórias e relatos assombrosos.
E o meu avô era uma enciclopédia viva de histórias, pois ele sempre me contava todo tipo de relato, que ia desde o caipora até o lobisomem. E ainda hoje lembro de todas elas. Inclusive passei um sufoco com meu avô na mata. E sou a prova viva de que tudo o que ele me disse foi verdade. O meu avô sempre morou na roça, e por isso ele contava que já viu tudo que era de coisa estranha nessa vida. Lembro que ele falava do lobisomem que aparecia toda quaresma perto de sua casa, e que uma certa vez ele o viu quase de frente. Segundo meu avô, o bicho era grande e todo peludo. As suas pernas pareciam estar quebradas. Teve também uma vez que ele me contou da mula sem cabeça, e que essa criatura era a filha de um homem bem rico da região. O meu avô flagrou o momento em que aquele cavalo com a grande chama passou bem perto dele na mata. Essas histórias sempre me fascinavam, e sempre me imaginava nelas, pois apesar do medo, eu queria ter visto uma dessas coisas. E para reforçar esse meu desejo, sempre saía com meu avô para pescar e caçar, pois eu tinha esperança de ver alguma coisa. Até que um dia consegui e presenciei algo que ainda hoje me deixa bastante intrigado. O ano era 2013. Eu e meu avô tínhamos saído para uma caçada pela mata, atrás de preá e avante, que são animais que tem aqui pela região. Porém, nesse dia a caçada estava bem fraca, e quase que não pegamos nada. Foi então que tive a ideia de aproveitar e tentar pescar alguma coisa no rio. Meu avô achou boa a ideia, e já no finalzinho da tarde a gente pegou o landuá e as redes de pesca e seguimos mata dentro para ir até o rio. E ficamos pescando das 6 até mais ou menos a meia-noite. Pegamos umas traíras e alguns carás. Já dava para a gente ter o que comer por dias. Foi então que pegamos as redes e começamos a voltar para casa. Seguimos pela única estrada de terra que tinha por ali. Foi nesse momento que comecei a escutar aquele som, que até hoje eu ainda lembro. Estávamos conversando normal quando comecei a ouvir assobios, que eram altos e bem longos. Pareciam estar vindo do lado em que a gente estava indo, e aparentava estar bem perto. Eu achava que vinha de algum caçador ou pescador perdido, e já ia responder o assobio assobiando também. Mas antes de fazer isso, o meu avô me falou o seguinte: "Não assobia, Maicon, porque isso daí não é gente." Eu, cabreiro com aquilo, perguntei: "E o que é isso, vô?" Ele então me respondeu: "Isso daí é o assobiador, ou se não, visão da meia-noite. Ele assobia assim para atrair as suas vítimas. Se tu assobiar, ele vai encontrar a gente. Continua dando que já já ele vai embora." Meu avô nunca tinha me contado aquela história, e estava ali, acontecendo comigo e com ele. Foi então que continuei andando, e aquele assobio parecia que estava ficando cada vez mais baixo. E quando eu achava que aquilo estava indo embora, foi que ele começou novamente, só que bem mais alto, e já por trás de nós, do lado da onde a gente já tinha passado. Meu avô e eu continuamos andando, e ainda olhei para trás, para ver se via algo em meio à escuridão, mas não vi nada. E lá na frente meu avô me deu um conselho sábio que sigo até hoje. Ele me disse o seguinte: "Maicon, eu já vi lobisomem, mula sem cabeça e até o caipora, mas nunca vi o assobiador. Dizem que ele ataca viajantes e quem responde ao seu chamado. Nunca respondi assobio nenhum na mata, e se eu fosse tu, não responderia também, principalmente quando estiver sozinho por aí, pois pode ser que aquilo te encontre." Meu avô me falou isso com firmeza, e tive a certeza que tudo que ele me contava era verdade. Mas confesso que fiquei ansioso para assobiar, e vi o que acontecia depois do assobio. Mas fiquei pensando nessas palavras do meu avô, pois ele me ensinou muita coisa, e aquele foi um dos seus melhores conselhos. O meu avô faleceu em 2019, mas ainda lembro de tudo que vi e vivi com ele, pois era muito bom,
Ainda hoje tenho saudade das caçadas que íamos toda semana. E ainda continuo caçando e pescando sozinho. Mas nunca mais vi nada de estranho pela noite. Porém, sou ansioso em ver algo por aí. Nunca respondi a chamados que escuto na mata, mesmo aqueles que se parecem com pessoas. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.